Kiev diz que a Rússia perdeu quase 1 milhão de soldados desde o início da invasão da Ucrânia em 2022. Donald Trump afirmou não estar nada contente com Vladimir Putin depois de a Rússia ter intensificado os ataques à Ucrânia. Cresce a pressão diplomática sobre Israel. Espanha reúne cerca de 20 países para defender a solução de 2 Estados e o fim da guerra. Macron assina acordos importantes com o Vietnã num contexto de tensões comerciais entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou que a Rússia perdeu quase 1 milhão de soldados desde o início da invasão em 2022. Cerca de 1.000 destas baixas ter-se-ão registado nas últimas 24 horas, com o número total a incluir, de acordo com a percepção geral, os militares mortos, feridos, desaparecidos e capturados. Kiev informou ainda que Moscou estará a preparar-se para uma nova ofensiva, possivelmente durante o verão, numa altura em que os combates se intensificam na linha da frente. Na madrugada desta segunda-feira, as forças russas terão lançado um número recorde de 355 drones contra a Ucrânia, matando pelo menos 6 pessoas em várias regiões. A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, condenou os mais recentes ataques. It is clear that Russia has increased its pressure on Ukraine. It is really bombing Ukraine, and we have seen the deadliest attacks. So it is up to us to put the pressure on Russia so that it would also want peace. We are ready to do it on the European side, and we are hoping that other international partners will follow suit. A investida russa da madrugada desta segunda-feira foi o terceiro ataque em larga escala em 3 noites, segundo as autoridades regionais. Donald Trump diz não estar feliz com Vladimir Putin após os últimos ataques russos. O presidente norte-americano já reagiu à onda de ataques mortais da Rússia na Ucrânia durante o fim de semana. Trump escreveu nas redes sociais que Putin ficou louco e que está a matar pessoas desnecessariamente. Aos jornalistas, numa das suas deslocações no domingo, disse que não está nada satisfeito com a situação e equaciona impor novas sanções à Rússia. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. Trump falou também sobre tarifas e disse que ia adiar a implementação de uma taxa de 50% sobre os produtos da União Europeia. Após uma chamada com a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, o Presidente dos Estados Unidos da América disse que ia estender o prazo de 1 de junho até 9 de julho. O presidente francês Emmanuel Macron iniciou a sua digressão pelo Sudeste Asiático em Hanoi na segunda-feira, apelando a uma ordem mundial baseada no direito. Macron encontrou-se com o presidente vietnamita Lung Kung, sublinhando a necessidade de um sistema baseado em regras no meio das crescentes tensões globais. A França e o Vietnã assinaram uma série de acordos importantes, incluindo a aquisição de 20 aviões Airbus pelo Vietnã e a cooperação em matéria de energia nuclear, caminhos de ferro, satélites e vacinas. A visita ocorre depois do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter ameaçado aplicar tarifas elevadas aos produtos europeus, o que suscitou preocupações tanto no Vietnã como na União Europeia. O Vietnã depende fortemente das exportações e está também a ser pressionado por Washington para comprar mais produtos americanos, enquanto os responsáveis europeus alertam para o facto de haver acordos que podem prejudicar os interesses da União Europeia. Macron reafirmou o apoio de França à liberdade de navegação no Mar do Sul da China, uma questão fundamental para as disputas do Vietnã com Pequim. Ambos os líderes anunciaram planos para reforçar os laços de defesa com acordos de partilha de informações, cibersegurança e antiterrorismo. A visita de Macron ao Vietnã é a primeira de um presidente francês em quase uma década. As autoridades norte-coreanas detiveram 4 funcionários na sequência do fracasso do lançamento de um contratorpedeiro naval na passada quarta-feira. O líder do país, Kim Jong-un, alega que o incidente foi causado por negligência criminosa. A ocorrência teve lugar no porto de Chongjin, com o navio de guerra a tombar e a submergir parcialmente,
Imagens de satélite mostram ainda a embarcação coberta de lonas azuis, com algumas partes debaixo de água. Segundo os meios de comunicação estatais, entre os detidos encontra-se um alto funcionário do Departamento de Munições, juntamente com o engenheiro-chefe e 2 outros funcionários do estaleiro. Isto apesar de ser raro o Pyongyang admitir fracassos militares ou punir responsáveis estatais publicamente. O lançamento falhado seguiu-se à estreia, bem-sucedida, do primeiro contratorpedeiro naval da Coreia do Norte no mês passado, que Kim tinha saudado. As autoridades sul-coreanas acreditam que o navio de guerra foi provavelmente construído com a ajuda da Rússia e tem capacidade para transportar mísseis nucleares. No domingo, cerca de 20 países, sobretudo europeus e árabes, estiveram na capital espanhola para pressionar Israel a parar a guerra em Gaza. É o chamado Grupo de Madrid, uma iniciativa diplomática liderada por Espanha que junta países interessados numa solução de 2 Estados. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha diz que Gaza é uma ferida aberta e que neste momento estar em silêncio é ser cúmplice. El único interés que tenemos todos los que nos reunimos hoy aquí en Madrid, en una nueva reunión del Grupo Madrid Plus, es parar la guerra. Parar esta guerra injusta, cruel, inhumana de Israel en Gaza, romper el bloqueo de ayuda humanitaria y avanzar definitivamente hacia la solución de 2 Estados. José Manuel Albares diz que o grupo está preocupado com a segurança dos 2 povos, israelita e palestiniano. Também defendeu a suspensão do acordo entre Israel e a União Europeia, caso Israel não termine esta ofensiva em Gaza. Portugal esteve representado neste encontro pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. O Brasil também esteve presente com o Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Um encontro que decorre antes de uma reunião da ONU, em junho, onde também vai ser discutida a solução de 2 Estados. Milhares de pessoas estiveram nas ruas de Madrid no domingo. Um protesto a favor da saúde pública, que dizem estar a ser desmantelada, contra a falta de médicos de família e contra a privatização dos cuidados de saúde. O principal alvo dos manifestantes foi Isabel Díaz Ayuso, a presidente da Comunidade de Madrid e uma das figuras mais importantes do Partido Popular. El 72% de los centros de salud no tienen personal suficiente, el 80% en el caso de la pediatría se está jugando con la salud de los madrileños y las madrileñas y con la salud de nuestros hijos y de nuestras hijas. A manifestação reuniu mais de 100 grupos, incluindo partidos políticos e sindicatos. Falam em milhares de pessoas à espera de uma consulta. Os idosos estão entre os mais prejudicados. Queremos la verdad sobre lo que ocurrió en las residencias durante la pandemia para que haya justicia y reparación para esas familiares y para esas víctimas, pero sobre todo para que podamos cambiar el modelo que a día de hoy sigue vigente en el modelo de cuidados de las personas mayores en la Comunidad de Madrid. Os manifestantes também defenderam uma aposta nos cuidados primários de saúde e na medicina preventiva. Os venezuelanos foram às urnas para as eleições regionais e parlamentares e o vencedor foi, mais uma vez, o presidente Nicolás Maduro. Umas eleições que ficaram sobretudo marcadas pelo boicote da oposição. Corina Machado disse que estas eleições eram uma farsa para legitimar um governo autoritário e apelou aos eleitores para não irem votar. Mas Maduro rejeitou estas acusações e festejou a vitória do partido. 83% dos votos e 23 dos 24 lugares de governador. Hoy ha demostrado la revolución bolivariana que está más vigente y más fuerte que nunca. Hoy hemos demostrado el poder del chavismo, del bolivarianismo del siglo XXI. Aqui ninguém esquece as presidenciais de julho do ano passado. Na altura, Nicolás Maduro declarou vitória com 51% dos votos, um resultado contestado por alguns observadores e, sobretudo, pela oposição, que falou em fraude generalizada. Vários países pediram à Venezuela provas do resultado das eleições. Seguiram-se protestos nas ruas contra os resultados, mas estas manifestações foram reprimidas. As autoridades fizeram a detenção de mais de 2.000 pessoas, incluindo manifestantes, trabalhadores eleitorais e ativistas políticos. Parte do rearmamento da União Europeia passa por aqui, por Herstal, no leste da Bélgica.
Por detrás destes edifícios de tijolo vermelho está um dos principais fabricantes mundiais de armas ligeiras, a FN Browning. A empresa abriu as portas à Euronews para explicar o segredo de um verdadeiro sucesso comercial. A FN Browning fornece quase todos os exércitos da NATO. Apesar de discreta, desde a invasão da Ucrânia, a empresa tem estado no centro das atenções. É que aqui também se produzem munições e sistemas de armas integrados. Pour vous donner un exemple, en juin 2024, FN Herstal a signé un partenariat, un contrat de 20 ans avec la défense belge. Pendant 20 ans, nous allons produire toutes les munitions de petit calibre de la défense belge. Ce type de partenariat est fondamental parce qu'il nous donne de la visibilité à long terme. Donc concrètement, puisque nous avons l'engagement de la défense belge de se fournir en munitions de petit calibre auprès de notre entreprise, nous pouvons investir dans de nouvelles lignes de production. Aqui, robôs e máquinas fabricam os componentes, mas depois cada peça é verificada à mão, uma forma de manter o controlo de qualidade. Através do plano Rearmar a Europa, a União Europeia quer incentivar a cooperação entre os 27 Estados-membros em termos de produção de armamento, algo que não é novo para esta empresa, que tem vindo a investir noutros países europeus. Nous avons annoncé au mois de novembre 2024 l'acquisition qui est en cours d'un groupe français qui s'appelle Sophie Sport, qui est un groupe présent en France mais également en Espagne et en Italie. Ça, c'est une manière d'augmenter notre dimension européenne, si je puis dire. A FN Browning quer aproveitar os incentivos do Plano de Rearmamento da União Europeia, um plano que prevê investimentos em defesa no valor de 800 mil milhões de euros. Está também preparada para as regras de preferência europeia. 90% dos fornecedores desta empresa estão no continente europeu.